Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje, gente, vou fazer a primeira postagem aqui, tá? No nosso blog sobre autismo de alto desempenho, tá? Que eu convido vocês a conhecerem, né? Fiquem à vontade para conhecer, que aqui é autismo-escolax.blogspot.com. E hoje eu quero falar de um assunto, tá? Vou falar um pouco de coisas pessoais hoje, né? De uma de uma postura, de uma rotina ou de um ritual meu que eu acho importante, que eu acho que sempre aconteceu, né? E como eu tenho diagnóstico tardio, é, eu acabo vendo, né, olhando para o passado, né, para entender comportamentos, rotinas, posturas, modos de ser, de agir, né, e tentando revisar. Né? Eu acho que isso é uma coisa que acontece bastante com todos que descobrem tardiamente, né? E acabam revendo, né? Como é que foi a sua vida, o que aconteceu, quais, né? Coisas deram certo, deram errado. E aqui, pessoal, uma das coisas que pra mim, né, há 2 décadas eu faço, mais ou menos, tá? E aí eu já coloquei até ali no Insta que eu criei, tá, gente? Mostrei ali, fiz doação de sangue e tal. E eu acho importante a gente falar sobre isso, tá? Porque o meu título aqui dessa postagem, né, de hoje é doação de sangue, autismo e alto desempenho. Não preciso nem falar que passou uma moto aqui agora e está me incomodando bastante, mas ela já vai embora. Pronto, já foi. Isso, paciência, né? É, Aí, pessoal, em relação a essa questão, tá? Então, eu coloquei que eu sou doador de sangue há 2 décadas, né? E vou explicar um pouco aqui uma percepção minha, né? Neurodiversa, né? Da doação de sangue. Algumas concepções que eu fui estabelecendo, né? Com a doação de sangue, né? E, e aqui eu quero contar um pouco sobre isso para vocês refletirem, né, e avaliarem o que vocês acham, se isso pode ser algo interessante para vocês, uma rotina para vocês colocarem na vida de vocês também, tá? E principalmente essa postagem é mais para pessoas realmente que são as pessoas com autismo, né? E claro, né, os pais e cuidadores aqui não se aplica, mas eu acho que é legal para entender e até para vocês, né, com o tempo, né, estimularem que os filhos, né, as pessoas que vocês acompanham, que elas possam, né, fazer opções de atuação que lhes dê algum nível de empoderamento, bem-estar, né, conexão social, tá? Então essa é uma das coisas que me traz isso, né? Até no meu diagnóstico tem lá, né? O médico até fala, né? Você precisa de realizar mais interações sociais. E essa é uma delas, né? Essa é uma que eu já fazia, né? Dentro daquelas que eu conseguia realizar, né? Então aqui está a foto, né, pessoal? Estou doando sangue lá. A doação foi feita no dia 7, né, de outubro. Estou de máscara porque máscara ainda é obrigatória na área da saúde, tá? Então a foto é atual. Depois no final eu coloco o certificado da doação para comprovar que foi feita, tá? Mas eu ali já tinha colocado ali, né, mostrado nos stories, mostrado que tinha feito a doação, tá? Mas aqui é mais para contextualizar mesmo, né? E aí, gente, a história de começar a doação, de começar a ser doador, isso aí acontece 20 anos atrás, quando uma pessoa, um conhecido, o pai de um conhecido, precisava, né, de doadores, porque o pai ia fazer uma cirurgia, e aí os hospitais pedem, né, uma quantidade lá de doadores, né, agora não me recordo bem se ele já tinha feito a cirurgia ou era um pouquinho antes de fazer, mas eu sei que tinha a necessidade lá de ter os doadores, tá? E aí ele pediu e ele tinha que cumprir uma meta tal. E eu nunca tinha doado sangue, eu falei, né, eu vou, né? Tava difícil de arrumar as pessoas e aí eu fui, né? Fui doar, sim, né? Fui de boa tal. E assim, né? Depois que eu fiz a primeira doação, né? Eu achei que, assim, a gente sempre vai lá, né? Sem saber muito bem o que vai acontecer, mas depois que eu terminei a doação, eu tive um bem-estar muito interessante, né? E eu acho que isso que foi uma quebra de padrão, assim, né? Então eu coloquei até aqui, né? Algo bem fora do meu padrão pouco emocional, né? Então eu acho que se tiver uma pessoa com autismo assistindo isso, vai entender o que eu estou dizendo aqui, né? E aí, assim,
muito, vamos dizer assim, diferente, né? Foi uma situação assim de bem-estar, de contentamento, né? Uma sensação boa. E eu achei interessante isso, né? Foi uma coisa bem diferente, né? Foi uma percepção muito diferente, né? E, bom, fisiologicamente, né? Tem até os links aqui, estudos dizem que isso aí é uma descarga de dopamina, né? Ou, eu até coloquei um artigo científico aqui que faz uma análise da sensação moral que isso causa, tá? Que aí eu acho interessante também fazer uma ilação daqui a pouco. Assim, a doação de sangue pode ser interpretada como um mecanismo de recompensa, por meio do qual o indivíduo doador atenua a carga em outras dimensões de sua vida. O simbolismo que rege o sangue pode ser compreendido como resultado de um conjunto de crenças socialmente e culturalmente construído e validado, que assume um caráter sacro frente às pessoas, representando a vida em sua plenitude. E, gente, eu acessei isso agora, tá? Eu estava procurando aqui informações científicas, isso aqui é um artigo científico sobre o assunto, né? Uma análise dessas ocorrências. E eu achei muito interessante isso, tá? Achei muito legal porque tem muito a ver, né, com pessoas com autismo. Tem muito a ver com essa sensação de carga, né? E a questão da atenuação da carga, né? Então isso é muito interessante. E a doação de sangue, ela provoca isso, né? Ela provoca essas sensações dopaminérgicas no cérebro de bem-estar, ela provoca essa sensação de descarga, né, de atenuar a carga, que também é uma coisa muito importante, né? E então tem um lado, né? Tem um sentido, né? Até coloco aqui depois, para uma pessoa com autismo que não sabe de sua condição, atenuar a carga da vida parece algo muito bom, não acho? Então assim, gente, eu não tinha noção, né, de que eu tinha, né, essa condição. E então, né, aquilo para mim parecia algo muito bom. Pareceu sempre algo muito bom, né? Sempre me trouxe coisas boas. Então foi algo que adentrou a minha rotina a partir daquele momento, né? Então assim, ó, parece ser uma forma de compensar todo o conjunto de dificuldades de interação que nos cercam, gerando por seu turno boas sensações morais e neuroniais por algum tempo. Então sempre teve né, uma sequência, né? Então fazer o bem e receber o bem, né? Então fazer a doação e receber algo, né? Não é algo remuneratório, mas uma sensação de contentamento, bem-estar e de alívio, de carga, que para quem tem a condição de autismo, ela é uma coisa interessante de se pensar, né? E de se analisar. Então aquilo para mim foi assim algo, né? Não sabia da condição, então, mas era algo que me fazia bem. E então adentrou a minha rotina, né? Que se tornou até um ritual, né? Ahn, Aí, gente, e foi assim que me tornei doador voluntário desde então. Aquilo entrou em minha vida, né? Em minha rotina e permaneceu. Tinha também algo de interação social nesses momentos. É interessante isso também, né? Era um momento em que eu me sentia pleno de interação social. Eu não sei se é porque eu era bem tratado, né? Quando a gente vai chegar lá para doar, a gente sempre é bem tratado, né? Para ver se fideliza o doador, porque eles precisam ter os doadores, né? Mas eu sempre fui muito bem tratado, recebi muita atenção e aquilo, né, era diferente das condições normais de interação e, claro, deixa a gente mais, se não se sentindo normal, né, mas se sentindo mais conectado, né, e eu percebia bem isso, né, e eu me sentia também mais conectado porque aquele ato em si, né, me permitia fazer o que as outras pessoas estavam fazendo ali em termos de plenitude do ato, né, e de me sentir muito bem, né, estar na plenitude do ato, estar em equilíbrio ali, me sentindo bem em equilíbrio, né. Aí eu até coloquei aqui, né, isso me permitia somente curtir o momento, né, em silêncio, muito bom, né, junto com os outros doadores. Ali estava em paz realizando algo essencial para a vida de outras pessoas. Esse ritual passou a fazer parte da minha rotina. Então, assim, é algo que eu considero de alto desempenho, gente, porque é uma postura que você adota voluntariamente e que qualquer pessoa, né, claro, uma pessoa com autismo severo,
né? Tipo 3 pode ter muitas dificuldades, mas não está impedida de fazer doação, né? Então, se ela tiver condições, se ela entender, se ela conseguir compreender a importância disso, né, fazer a doação, né, é até um ato de empoderamento muito importante nesses casos, porque você está se colocando, né, com aquilo que você pode, né, diante das suas dificuldades todas, você está se colocando da maneira como você pode para ajudar a sociedade. Então você está se colocando como agente ativo, apesar de tudo. Então isso é muito fantástico, né? Então eu acho que é uma coisa muito legal, tá? Coloquei aqui. E aí, né, pessoal, até fiz uma análise aqui da questão da neurodiversidade, né? Filosofando um pouco sobre essas questões, né? Então, assim, em termos de neurodiversidade, a questão ganhou outros sentidos também. Então eu comecei a perceber a doação, né? E refletindo sobre isso agora, né? Que ela pudesse ser entendida então como um dever social que um autista pode realizar plenamente, né? Com uma oportunidade, nem colocaria só dever social, mas com uma oportunidade, até estou pensando em mudar o texto aqui, uma oportunidade de interação social que eu consigo realizar plenamente. Então até vou mudar aqui, viu, pessoal? Até vou anotar aqui, mas eu vou mudar no texto. Porque entendi isso como uma forma de inteligência social que, apesar de limitado no tempo e no espaço, permitia-me periodicamente agir e colaborar ativamente em sociedade, sem que minhas limitações sensoriais ou interacionais pudessem prejudicar a atividade. Logo, para mim, trata-se de uma experiência de alto desempenho. Tá, pessoal? Então, até para a gente começar a qualificar o que é alto desempenho, né? Eu acho que essa é uma situação, por isso que logo no começo eu já quis botar lá, né? Comecei a fazer já o Insta do negócio, tá? E já comecei a colocar, porque eu acho que isso tem muito a ver com alto desempenho, né? Você usar das suas possibilidades, né? Apesar das suas limitações, né? Eu acho que isso que é muito legal, isso é alto desempenho, né? E o mais fascinante disso, né? É o fato de que tal experiência está disponível a qualquer pessoa com autismo. Salvo algum nível alto de estereotipias corporais, né, algum problema de saúde, qualquer pessoa com autismo pode se tornar doador de sangue recorrente. Então é isso, tá, pessoal? Eu acho que aqui nesse vídeo eu me expus bastante, né? Coloquei aqui embaixo tem o meu certificado aqui, tá, de doação de sangue. Dessa vez tem aqui a data. Esse é o certificado que a gente recebe. Eu postei lá no Insta, né, a confirmação do SMS dizendo, né, que meu sangue estava apto, né, e que ele estava sendo já utilizado, né, para salvar a vida de pessoas. Então, gente, eu acho que, né, aqui quando a gente fala de alto desempenho, né, e essa aqui já é uma das aulas aqui falando sobre isso da nossa escola X, uma escola digital aqui, tá? E que está aberta a qualquer pessoa, né? E vai ser um conteúdo disponibilizado, né? Sempre. É o fato de que você pode construir o alto desempenho, né? A partir daquilo que você consegue fazer, né? Eu acho que é isso que é o detalhe, né? Não adianta a gente olhar para as limitações, né? As limitações a gente já sabe do transtorno. A gente sabe que tem as limitações, a gente sabe de todas as dificuldades. Agora vamos ver o que as nossas qualidades inatas permitem, imanentes, permitem que a gente faça. Quando a gente olha uma situação dessa e começa a entender esse raciocínio que eu estou trazendo aqui para vocês, né, e compartilhando e querendo construir com vocês, é que a gente está trabalhando a nossa neurodiversidade. Né? A gente está usando, né, essa nossa capacidade também de pensar as coisas de maneira diferente, né, de uma maneira muito positiva, né, uma maneira vamos dizer assim, muito assertiva, né, daquilo que a gente pode fazer. Então esse é um primeiro passo, né? É uma rotina que você pode colocar na sua vida e que você vai, né, experimente, né? Tá, tem gente que às vezes não consegue doar, passa mal, né, tá, não vai poder doar mais, ok? Mas se você pode, se você tem condição, né, vá lá e veja se acontece, você vai sentir esse bem-estar, né? Se você vai sentir essa paz na hora da adoção, se você vai se sentir acolhido, vai se sentir numa interação social plena, né? Fazendo esse ato. Então eu acho que vale a pena ter a experiência.
E, né, se você realmente, se isso fez um sentido para você, que ela passe a fazer parte da sua vida, né, como um espaço de alto desempenho. Então, pelo menos uma vez por, né, sei lá, você pode, cada pessoa tem um organismo diferente e tem lá alguns limites, né, dos períodos de doação. Mas, por exemplo, masculino pode a cada 60 dias, em média, né? Feminino a cada 90 dias. Mas aquilo, né? Você pode ir uma vez por semestre, né? Você pode fazer uma rotina, né? A sua rotina, né? A sua, o seu ritual, né? De doação. E com certeza você vai ter aí, né? Dias, pelo menos no meu caso, tá? Falando da minha experiência, que são dias maravilhosos quando eu faço essas doações, tá? Então, eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.